Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da tropa da CIF. E hoje nós estamos aqui para 4 temas. O primeiro deles é SUSEP em xeque ou xeque-mate na SUSEP. Mas antes disso, de você decidir aí se a SUSEP está em xeque ou se a gente já deu um xeque-mate nela, eu vou contar um pequeno histórico dos últimos anos, daquilo que nós fizemos a respeito do uso da tabela da SUSEP e da impropriedade da tabela da SUSEP, em princípio na Justiça do Trabalho e também em outras áreas. Eu vou pedir para o Fala Guga, coloca aí para mim na tela, por favor, vocês vão me acompanhar rapidamente. Pode dar sequência. E novamente. Obrigado. Então, só para lembrar o que a gente já fez, esse aí foi um podcast que você pode encontrar com o título que está ali embaixo, né? De onde veio a estultícia de usar a tabela da SUSEP para medir a incapacidade laborativa? Ou seja, de onde veio a tolice de usar a tabela para isso? Eu entrevistei o Dr. Farley Ferreira, ele é juiz do TRT2. Esse podcast existe no formato completo, que você vê na tela, na verdade, é um corte, é um short. Vale a pena você ouvir, porque ele conta de onde nasceu essa ideia, por que ela migrou para a Justiça do Trabalho. Na verdade, não havia nenhum tipo de instrumento, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, equivocada, mas naturalmente. Acredito que não pela culpa de uma pessoa ou de outra. E a partir de 2005, esse uso veio crescendo, 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 até que ela se tornou, na mentalidade das pessoas, dos peritos, dos advogados e até mesmo dos juízes, como o instrumento para medir incapacidade laborativa ou para mensurar qualquer tipo de indenização na Justiça do Trabalho. Bom, vamos dar sequência nos slides aí, Guga? E a gente vai ser rápido. Tinha que apresentar uma solução. Então, em 2018, houve para nós, para o Grupo CIF Brasil, uma demanda, uma solicitação de criar algo que pudesse ajudar a resolver esse problema, e nós criamos um protótipo. Essa foto que está em cima é uma foto de um evento que houve na Alemanha, em Hamburgo, onde a gente apresentou o protótipo. Esse portal que aparece aí na tela era um protótipo na época, hoje ele é algo real. E na foto de baixo é um outro encontro no mesmo ano, só que na Coreia do Sul, e vocês podem ver aí no canto inferior direito que a tabela da SUSEP aparece ali, ó, SUSEP Table, e a gente estava, na verdade, colocando ali uma possibilidade, uma tabela alternativa, e por isso que naquele momento ela não tinha um título, né? Era Escape Table, né? E isso acabou virando o título mesmo da tabela. Pode seguir, Hugo, vamos em frente. Então, ali, ó, a flechinha na tabela da SUSEP, mais uma. Bom, a ideia era resolver o problema. Por isso que, naquele momento, nós iniciamos, já na Alemanha, um projeto de pesquisa que contou com um consenso entre 150 membros do Grupo de Referência em Funcionalidade e Incapacidade da OMS, o FDRG. E lá, nós tiramos da CIF aquilo que era interessante e importante para a incapacidade laborativa. E então trouxemos para as outras 2 fases aqui no Brasil. Essa foto aí embaixo são 2 amigos meus. Do meio mexicano, ele é o Manuel Yanes. Ele é o líder desse grupo que eu mencionei, ele é o líder até hoje, ali essa foto é de 2018. E o Olaf é um alemão que vive no Canadá, mas que fala português, porque se formou em medicina do Brasil, ele está à direita. A ideia era a seguinte: já que a gente tem o interesse em ter legislação trabalhista de primeiro mundo, então nós precisamos indenizar como o primeiro mundo indeniza. Por isso, a gente tem que resolver esse problema de deixar de usar a tabela da SUSEP, que ela já não era adequada, nunca foi adequada para medir incapacidade laboral. Vamos seguir, Guga. Então, depois de finalizado o processo, que durou mais um ano, né? E a gente teve a primeira publicação, que hoje está disponível aí na Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, da tabela ESC. Essa é a primeira publicação da tabela ESC. Eu contei aí com auxílio primoroso, né, muito valoroso, dessa desembargadora federal que vocês olham na tela, Ivani Contini Bramante. Ela é desembargadora federal do trabalho e foi autora desse artigo junto comigo. Pode passar o próximo. E tivemos outras publicações, tá? Então, à esquerda tem aí uma publicação sobre a impropriedade da SUSEP. No meio você vê uma edição especial da revista com
11 publicações falando das 5 fragilidades da SUSEP e as 7 potencialidades da CIF. São 12 publicações, desculpa, de um advogado que se chama Agamenon Martins. E a revista CIF Brasil abriu esse espaço para divulgar e abrir essa discussão. À direita, você tem um artigo mais recente que validou o cálculo único para uso da CIF de vários instrumentos, incluindo a tabela S que eu estava mencionando aqui. Então, esse aqui é um pequeno histórico entre 2020 e 2024, logo depois da primeira publicação, que foi em 2019. Vamos seguir? Bom, outros eventos nós fizemos. Você vê aí à esquerda, eu convidei o Augusto Esperança, ele é um jornalista que era de um programa famoso da cultura, e ele participou junto comigo, junto com o Oscar Cini, que é um médico muito conhecido, um perito muito conhecido do Rio de Janeiro. E o Farley, de novo, né, o juiz aqui conosco, para falar sobre o problema do uso da tabela da SUSEP. A gente chamou isso de SUSEP em Xeque, né? Foi, na verdade, um movimento. Fizemos mais de uma vez. Embaixo foi um outro podcast, junto com a Ivani Contini Bramante, mais uma vez. E aqui à direita, vocês veem aí, só digitar no Google SUSEP em Xeque ou digitar no YouTube SUSEP em Xeque, que você vai encontrar todos esses vídeos que estão à disposição para conhecer em detalhes como é que foi esse trabalho. Pode seguir? Bom, como de costume, a gente também faz o nosso trabalho artístico, né? Então, à esquerda, a gente tem ali uma heroína, uma multiplicadora do Grupo CIF Brasil que fez esse desenho, uma musiquinha, se você quiser conhecer, ó, é só escrever, né? Advogado contra a tabela da SUSEP, use a CIF. E aqui à direita é uma musiquinha, também é a Melô da SUSEP. Ela é uma paródia registrada, tá? Uma paródia registrada. Se você quiser gravar, precisa procurar o autor que vos fala. Próximo, por favor. Bom, e então, já mais recentemente, no ano de 2024, nós nos deparamos com uma sequência de normas da própria SUSEP a respeito da sua tabela. Então, essas circulares que estão aí à esquerda, a 29 instituiu a tabela da SUSEP. A 302 de 2005 revogou, só que não revogou na íntegra. Revogou tudo, menos a tabela. Então, a tabela continuou vigorando. E em 2022, a circular 667 revogou a 302. Então, no mundo jurídico, a tabela da SUSEP já não existe mais. Se você é juiz, se você é advogado, se você é perito, se você é assistente técnico, deixe de usar a tabela da SUSEP. Você pode também procurar por esses outros documentos aí, ó, à esquerda você vê a manifestação da Associação Internacional da CIF a respeito dessa revogação. E à direita, eu peguei um trecho que eu vou ler para vocês aqui, também de uma publicação recente, da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. É desse livro aí, e olha o que diz um trecho, um parágrafo, logo no início do livro, tá? No Brasil, utilizam-se predominantemente 2 tabelas para valoração. Então, ele está falando DPVAT e a tabela da SUSEP, né? São muito conhecidas. Referências de natureza securitária que elencam essencialmente danos osteomusculares e sensoriais, sumárias e desatualizadas, que vigoraram por anos, aí ele colocou entre parênteses, atualmente revogadas, as quais não correspondem à taxa de incapacidade fisiológica fidedigna, nem de comprometimento laboral de um indivíduo. Então, a própria Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia reconhece também, além da Associação Internacional da CIF, além de todos os nossos podcasts, juízes, desembargadores, que a tabela da SUSEP não serve, deixe de usar. Pode passar o próximo. Bom, aqui é um resumo desse histórico, tá? Então, em 2018, a gente começou com o projeto no exterior, depois trouxemos para o Brasil, a publicação da tabela foi em 2019. Em 2022, alguns artigos e alguns eventos para falar sobre o assunto. Isso culminou na revogação, né, no próprio ano de 2022, mas digamos que podemos ratificar isso agora em 2024. E a tabela, uma tabela alternativa para uso, que é a tabela S, que não é a única, mas é uma opção, foi validada no ano anterior. Pode passar o próximo. Bom, tá aí, ó, o que eu coloquei, mais um trecho da tabela da Associação Brasileira de Medicina Legal. E olha o que ela cita aqui, uma outra coisa importante. O diagnóstico médico nosológico ou sindrômico do dano, assim como a repercussão da funcionalidade em diversos graus, é realizado conforme princípios propedêuticos e adota preceitos de maior consenso científico.
E aí ele fala CID e CIF. Então essa própria tabela aqui, a nova, ela está dizendo que, ok, ela vai ver o dano corporal. Mas para você ver a repercussão da funcionalidade e determinar graus de incapacidade laborativa, você tem que usar as classificações internacionais, estão mencionadas aqui, a CID e a CIF, ou instrumentos baseados na CIF, que é o que a gente indica, que o Grupo CIF Brasil indica. Pode passar o próximo. Por último, então, e não menos importante, quero falar para vocês que está à disposição esse novo livro, a Tabela Brasileira e Tabelas Internacionais Comentadas e Codificadas. Se você quer adquirir esse livro, ele deverá ser lançado no início do próximo ano. Você pode fazer a leitura desse código para que você entre na lista de espera para a compra do livro.